o ódio é um fenômeno complexo, assim como sua abordagem deve ser complexa, deve ser feita a partir realmente de mudanças de paradigmas e de políticas públicas muito mais amplas e estruturais. Aretha Franklin. Aretha Franklin, professor Juju, 1967. Essa música original é de 65, escrita por Otis Redding, mas certamente essa versão de Aretha Franklin fez mais sucesso e tornou-se, aliás, um marco, né? Um marco por direitos civis nos Estados Unidos na década de 60. Inclusive, também virou o marco dos movimentos feministas, né? Os movimentos por direitos das mulheres nos anos 60. Aliás, hein, professor? O rock, na década de 60, apareceu como movimento de contracultura. Os direitos civis nos Estados Unidos, que servem de paradigma para o resto do mundo, também estavam em efervescência. A Aretha Franklin, professor, não é especificamente do rock enquanto gênero musical, mas certamente a sua obra tem uma postura rock and roll. É isso aí, professor Juju? É isso aí. A Aretha, ela tinha uma postura rock and roll, marcou presença, marcou seu território e inspirou todas as mulheres daquela época e os homens também, claro. Claro. É a questão democrática que a letra, né? E acho que ela mesmo ficou famosa mesmo pela música e parece que foi feita para ela mesmo, dela mesmo. E hoje estamos recebendo alguém, professor, que faz jus a Aretha Franklin, faz jus a essa música, alguém que eu tenho muito carinho, e quando eu fiz o convite, aceitou de pronto estar aqui conosco, minha colega de doutorado, aliás, já defendeu a tese, já está livre desse encargo, e hoje está aqui conversando conosco. Sobreviveu, ela é uma prova, professor, a vida depois da tese. Está aqui hoje Cláudia Dadico para conversar conosco. Tudo bem, Cláudia? Seja bem-vinda. Tudo bem, tudo bem. Quero saudar vocês, né, por esse programa maravilhoso, esse espaço para poder debater a música e o direito e todos esses temas entrelaçados, né, que são aí, que pulsam, fazem a nossa vida pulsar, né? E sobre a Aretha Franklin, eu queria só dar um pitaco já, começando, porque a Aretha Franklin ela é um ícone, né, para os movimentos feministas, e especificamente para o movimento feminista negro. E tem um pequeno episódio que eu acho que é muito interessante, porque a partir da Aretha Franklin eu comecei também a admirar um pouco mais outro ícone, que é a Marilyn Monroe, que as duas têm uma história, porque a Aretha Franklin ela era proibida de tocar nos clubes de jazz, né, de Nova York, pelo fato de ser negra. E foi através de Marilyn Monroe que Marilyn Monroe praticamente impôs para os donos dos clubes ali de jazz de Nova York a presença de Aretha Franklin, e ela se comprometeu toda vez que Aretha Franklin se apresentasse, que ela própria iria e que iria, então, prestigiar as apresentações de Aretha Franklin. Então, esse episódio mostra, né, como uma coisa que hoje em dia nós chamamos de sororidade dentro do movimento feminista, né, se aplica na prática. Então, a Marilyn Monroe, que naquela época já era muito, claro, né, um ícone também da época do cinema, trouxe esse aporte aí inicial para a carreira da Aretha Franklin, deu esse pontapé inicial e a partir daí ela deslanchou. E aí, professor, começamos muito bem com a Cláudia hoje, hein? Começamos muito bem. Então vamos lá, Cláudia. A gente, quando idealizou o projeto, a gente pensou no rock como um paradigma cultural, já que é um movimento musical, mas também é um movimento de estética, um movimento de contracultura que acabou tendo uma importância social muito grande no final dos anos 50, anos 60, como eu disse antes, e, portanto, obviamente, né, acabou também dilatando a realidade com a qual o direito trabalha. Então, o rock é o nosso norte, a nossa ideia aqui para tratarmos alguns institutos do direito de forma rock and roll. E eu sei que na tua tese tu trabalhaste com o tema do discurso de ódio. Então, para que a gente possa falar nessa primeira parte do programa aqui sobre esse tema especificamente, eu queria começar contigo já te perguntando de maneira genérica, até para a gente ambientar o assunto. Cláudia, o que é o discurso de ódio? Muito bem. Na minha tese, na verdade, Marcelo, eu procurei trabalhar o ódio, né? Como o que é efetivamente o ódio, quais são as abordagens, né, do ódio e como o ódio desafia o direito, tanto sob o aspecto dos crimes,
de ódio, propriamente ditos, quanto do discurso de ódio. Então, a tese, na verdade, o discurso de ódio ele é um dos aspectos, mas o que eu tentei realmente trabalhar foi, quando se fala em crimes de ódio, quando se fala em discursos de ódio, o que é esse ódio? Qual é essa entidade, vamos dizer, qual é esse conceito que vai desafiar o direito para que, a partir disso, se façam, então, as regulações normativas e, propriamente, os debates jurídicos? Então, a tese buscou responder essa pergunta, o que é, afinal, esse ódio, de uma forma um pouquinho diferente. Dentro do direito penal, sempre se recorre com mais frequência a esse modelo motivacional e, portanto, dentro das ciências psi, vamos dizer assim. Então, a psicanálise, a psiquiatria, a psicologia. Eu busquei uma abordagem um pouquinho diferente, porque essas abordagens da psicologia, da psicanálise, são interessantíssimas, muito importantes, muito profundas e muito válidas. Mas eu quis trazer de um outro aspecto, eu quis trazer o ódio, na verdade, não como uma coisa associada a um acidente, ou a uma patologia, ou a uma coisa que não desejada, mas eu busquei trazer o ódio como um elemento realmente constitutivo. E aí eu me vali de um outro marco teórico fora das ciências psi, fui para a filosofia política e achei o Foucault. E aí, a partir do Foucault, a partir do Agamben, a partir do Mbembe, da necropolítica, eu encontrei, então, uma outra abordagem para o ódio de um aspecto constitutivo realmente do Estado moderno, e aí ganhando uma forma mais estrutural do que propriamente acidental, do que uma mera patologia, do que uma coisa meramente acidental, mas como uma coisa que realmente faz parte de todas as relações de poder que se estabelecem dentro do Estado. E quando a gente fala em ódio, especificamente nas relações sociais, então, que, como tu acabaste de dizer, faz parte, talvez, da própria formação do Estado, como que esse ódio se manifesta? Como que a gente identifica o ódio? Para quem está em casa poder nos entender, o que é, especificamente, uma relação de ódio? Exatamente. Então, a partir da leitura de Foucault, de Mbembe, de George Agamben, eu encontrei, então, o ódio como esse elemento que constitui o Estado a partir de um binarismo. É como se nenhuma relação de poder pudesse se estabelecer dentro do Estado moderno que não fosse a partir de uma lógica binária do nós e eles, do eu contra você, da raça, entre muitas aspas, o termo raça, todo mundo sabe que não existe, mas a raça é uma construção social, de uma raça predominante, de uma raça vencedora contra as demais raças. Inclusive o Foucault, nesse texto que eu utilizo bastante, que se chama Em Defesa da Sociedade, ele dava aqueles cursos no Collège de France, na década de 70 e 80. E na sua última aula, ele traz essa ideia de que o Estado é necessariamente, não existe Estado moderno que não seja racista, e o racismo de Estado faz parte da própria lógica do Estado. Então, o ódio, quando a gente se depara dentro desse marco teórico, na verdade, o ódio vai se estabelecer a partir dessa ideia binária, que estrutura as próprias relações de poder dentro do Estado, sempre no sentido de que vai haver um grupo contra outro, um grupo vencedor contra outro que pretende excluir. Quando a gente chega no ponto de que aquele grupo não tolera sequer a ideia do outro grupo, nós estamos no terreno do ódio. Uhum. E aí os exemplos são vários aí na humanidade, né? A Segunda Guerra Mundial nos forneceu, infelizmente, aí o exemplo do Holocausto, né? Contra judeus, ciganos, negros, homossexuais, vários grupos ali que não se ajustavam àquele ideal de supremacia. Mas nós vamos ter, e a tese explora ali, vários outros exemplos, né? Então, eu me valho também muito do referencial norte-americano. O norte-americano estuda muito essa questão do ódio sob a denominação dos hate crimes. Então, os hate crimes
são um conjunto de leis que foram editadas nos Estados Unidos logo na sequência do movimento de direitos civis. E se utiliza desse conceito hate, né? Hate não só no sentido de motivação, mas nesse sentido de conflito entre grupos e da própria insuportabilidade da ideia de se ter um outro grupo convivendo contigo dentro daquele ambiente, dentro daquela comunidade. Cláudia, existe uma leitura talvez um pouco equivocada do direito com relação a essa questão do discurso de ódio. Por quê? Alguns dão uma atribuição ao direito como uma função terapêutica de cura a esse discurso de ódio. A gente pode pegar um exemplo interessante, a própria questão da Bíblia, Jesus Cristo, a discussão que havia entre os judeus e Jesus, os romanos. Então, o ódio sempre esteve presente na nossa história, na nossa civilização. Não seria equivocada essa visão de que é uma tarefa do direito tratar de forma terapêutica esses discursos de ódio? Com certeza, é uma ideia equivocada. Não só o direito não é o remédio, como o ódio não é uma doença, não é uma patologia, né? Mas ele é realmente estrutural de todas as relações sociais e de poder. Então, essa abordagem do direito como uma terapêutica é totalmente equivocada. O que se deve, né, o que a tese procura demonstrar é que realmente uma abordagem de respeito, de tolerância, de diversidade ou de uma sociedade verdadeiramente democrática em que todos os grupos tenham o seu lugar reconhecido, se constrói a partir de políticas públicas muito mais abrangentes, políticas públicas de educação, de saúde, de urbanismo, de inclusão, né? E propriamente de repartição dos bens sociais de maneira igualitária. Esse é o grande remédio contra o ódio. O direito penal deveria realmente ser reservado para aquelas situações em que as situações realmente se revelam insustentáveis. E a minha proposta é exatamente essa, né? Nós somos aí, tanto eu quanto o Marcelo, formados ali nas ciências criminais da PUC, e nós somos sempre pela ideia do direito penal mínimo, do direito penal não como veículo de proteção de bens jurídicos, mas o bem jurídico como uma limitação ao poder punitivo. E isso tem que se aplicar efetivamente também no terreno do ódio. Então, a tua pergunta é excelente. Acho que dá realmente a margem para se discutir isso. O direito penal não serve como terapêutica, assim como o ódio não é uma doença. O ódio faz parte da nossa natureza humana e ele deve atuar realmente só naquelas situações estritamente excepcionais. Mas, Cláudia, quando a gente fala em ódio, eu acho que uma questão bastante importante dentro de estados que têm matrizes liberais, né, por conta dos movimentos do iluminismo, é fazer uma compatibilização entre discursos de ódio e a questão da liberdade de expressão, que talvez seja hoje um dos grandes pontos centrais das discussões públicas que nós temos no Brasil hoje, né? Ah, é meu direito dizer isso. Não, isso é um excesso de direito porque já é discurso de ódio. Como que o direito pode colaborar fazendo o equilíbrio entre o que é discurso de ódio e o que é, de fato, uma liberdade de expressão? Porque certamente a liberdade de expressão também é muito importante para o contexto do direito democrático, para um Estado de direito. Exatamente. Numa parte específica da tese, eu tento mostrar como no direito brasileiro, inspirado por doutrinas basicamente vindas do direito estadunidense, nós importamos a ideia de que a liberdade de expressão tem que ser exercitada como um direito preferencial, em posição preferencial. Isso já foi adotado em vários julgados do Supremo Tribunal Federal, em várias passagens, não seria o caso de citar pormenorizadamente aqui, mas esse termo preferred position foi, às vezes, trazido para o nosso direito sem uma maior reflexão e sem uma maior adaptação ao nosso constitucionalismo. Isso eu mostro como um equívoco, porque, na verdade, não deve haver uma hierarquia de direitos fundamentais. Os direitos fundamentais devem coexistir e ter igual peso. Assim como o direito fundamental à liberdade de expressão é um direito importantíssimo e qualifica a democracia enquanto tal, a diversidade, a igualdade, o direito à equidade entre os vários grupos também caracteriza a democracia da mesma forma. Então, há que se
estabelecer um equilíbrio entre essas duas coisas. Quando você exercita a sua liberdade de expressão com a finalidade de atingir um outro direito fundamental, e notadamente, no caso do ódio, né, suprimir ou ofender, ou depreciar, ou retirar direitos, né, de outros grupos, na verdade, você não está exercendo a sua liberdade de expressão, você está exercitando uma outra coisa. E aí esse é o equilíbrio, esse é o ponto-chave que a tese busca contribuir para que a gente possa estar identificando. Na terceira parte da tese, eu trago também ali 11 critérios para se identificar quando nós podemos estar no terreno dos crimes de ódio. Então, esses 11 critérios estão ali elencados, né? As 11 modalidades a partir de um estudo de direito comparado das leis que regulam as manifestações de ódio dentro dessa concepção de discurso de ódio. Então, como elas se dão de 11 formas diferentes, porque às vezes a gente coloca tudo no mesmo balaio, e o discurso de ódio é uma realidade muito complexa, ela pode se manifestar de formas muito diferentes. Então, ali eu dou esses critérios. Mas, Cláudia, quando tu falaste agora que o ódio se manifesta de várias formas, além do discurso, portanto, da ideia do ódio manifestado por palavras, a gente também pode identificar, possível de ser tratado pelo direito, condutas de ódio que não sejam especificamente discursos, palavras? Com certeza, sim. E a tese busca trabalhar com essas duas realidades, né? O ato, né, traduzido não só em palavras, e as palavras também podem ter esse potencial de ferir, né? Há palavras que servem como verdadeiros tapas na cara, como diz a Judith Butler, mas também atos. E aí eu busco também ali estar tratando de como outros direitos também qualificaram os crimes de ódio, notadamente o direito norte-americano, né? Então, o direito norte-americano tem várias leis, tanto a nível federal quanto a nível dos estados, criminalizando condutas, então, determinados crimes que vão receber uma pena maior quando se identifica que o alvo foi escolhido em função de ódio, em função de uma insuportabilidade do pertencimento daquela vítima a determinado grupo, ou por conta de suas características identitárias ou de suas opções fundamentais. Então, os Estados Unidos têm um manancial muito rico nesse sentido. Eu também cito na tese o exemplo da Espanha, o direito espanhol. O direito penal espanhol, ele, além de ter vários tipos penais que a gente poderia encaixar dentro do conceito de crime de ódio, que seria basicamente uma conduta direcionada a uma vítima em razão de seu pertencimento a um determinado grupo identitário ou de uma opção fundamental, o direito penal espanhol coloca, além de vários tipos penais específicos dentro desse terreno, coloca também uma agravante genérica para qualquer crime que seja cometido em razão dessa escolha da vítima. Então, a resposta é sim, não só o discurso, mas atos. Cláudia, então, para o Brasil, né, o que nós podemos, então, tratar sobre os crimes relacionados a ódio? Dentro dessa moldura, então, de crimes de ódio, dentro desse conceito de crimes de ódio, entendido o ódio como um fenômeno estrutural e não propriamente só como uma patologia, um acidente, nós temos vários exemplos no direito brasileiro. Então, nós podemos situar, né, exemplificativamente, o crime de tortura discriminatória é um crime de ódio, o crime de condição à redução análoga de escravo por razões discriminatórias também é um crime de ódio. Os crimes praticados em razão de intolerância religiosa, né? Nós temos aí vários tipos penais que estão catalogados, inclusive no próprio Código Penal. E o grande, acho que o crime de ódio que mais, infelizmente, é o mais frequente aqui em nosso, não só no Brasil, mas na América Latina e Caribe, é o feminicídio. O crime
de ódio contra as mulheres. Então, esse é inequivocamente, dentro dessa moldura, a gente pode tranquilamente conceituá-lo como um crime de ódio. Por que razão a violência de gênero alcança esses patamares? Por que razão a violência de gênero se incorporou de uma maneira tão dramática na nossa realidade, que os números só aumentam, inclusive agora na pandemia, nós verificamos um aumento exponencial desses crimes. Isso não nos assusta, isso não nos escandaliza, isso não traz uma comoção social. Isso só demonstra que o ódio realmente está incorporado, ele é um elemento realmente constitutivo do Estado. Qual é o papel do operador do direito diante dessa realidade? O operador do direito deve se escandalizar, deve sempre estar atento a essa realidade, sempre estar se posicionando, nunca naturalizar o ódio como um componente da nossa paisagem jurídica, vamos dizer assim. Então, na verdade, o ódio é um fenômeno complexo, assim como sua abordagem deve ser complexa, deve ser feita a partir realmente de mudanças de paradigmas e de políticas públicas muito mais amplas e estruturais. Se o ódio é um elemento estrutural, né, que contamina e que molda até mesmo as nossas instituições jurídicas, os nossos dispositivos, como o próprio direito, a sua abordagem, o seu enfrentamento tem que ser uma coisa amplamente discutida, debatida, claro, complexa e com esse viés também estrutural. O tema é bastante complexo. Aliás, os temas que a gente trata aqui, né, professor Ju? Geralmente, quando a gente acaba essa primeira parte, a gente fica com a sensação de que teríamos material para muito mais. Mas, infelizmente, não temos tempo. Cláudia, como é que tu achas que a arte se relaciona com o direito, com as ciências sociais? E eu vou te fazer uma pergunta que a gente geralmente faz aos nossos convidados. Por que será que o rock certamente não morreu? Olha, excelente pergunta. O rock é um ambiente de contestação, de subversão, né? De liberdade. O rock é onde a música pode trazer ali, né, o que ela tem de mais inovador e de maior vanguarda, né? Então, eu acho que o rock não morreu e não vai morrer nunca. Até eu, em homenagem, eu quero mostrar aqui que eu estou com uma camiseta do Jimi Hendrix. Aqui, ó. Olha só! Olha só! Genial, que legal, Juju. Que legal, que legal. Que honra, hein, professor? Que honra! Que honra, que honra. Cláudia, e que boa dica tu poderia deixar aqui para quem está nos acompanhando de arte, literatura, cinema, documentário, livros? Dentro dessa temática do ódio e aí especificamente do discurso de ódio, eu tenho uma indicação de filme que é muito interessante, faz a gente pensar como essa questão realmente às vezes é muito mais complexa do que a gente pode imaginar, que é um filme libanês de 2009, se não me engano, chamado O Insulto. É um filme excelente. Ele traz esse debate a partir de um insulto que um libanês cristão ortodoxo direciona a um trabalhador palestino. E isso funciona como um gatilho de um grande conflito social. É um filme que vale muito a pena. Música, dentro do rock, eu gosto muito do rock nacional. Não sei bem se é rock, mas eu sou muito fã do Nação Zumbi. Eu adoro Nação Zumbi. É muito rock. Nação Zumbi muito rock. É muito eu rock. Adoro, muito acho assim, é o nosso rock, assim, tem tudo a ver, né? A lama, o caos, o mangue, então eu acho aí. que é perfeito, assim, né? Mostra muito como o Brasil pode, né, contribuir de uma maneira toda especial aí para esse universo do rock. Professor Juju, a Cláudia veio bem, hein? E o senhor, aliás, já me despedindo do meu parceiro, do meu coautor para o Crime Perfeito, né? Eu queria que o senhor deixasse as suas dicas de hoje. Aliás, as tradicionais dicas do professor Juju. Bom, professor Marcelo e Cláudia, graças a Cláudia, 7 dias com Marilyn, é a história que a Marilyn Monroe foi a Londres fazer um filme com o Sir Laurence Olivier e demonstra naquele filme também belo, sensível, mostra que a Marilyn Monroe era muito mais do que um rosto bonito, de um corpo bonito, ela era uma grande atriz, tanto é que foi filmar
com Laurence Olivier, talvez na época e até hoje um dos maiores atores de todos os tempos, né? O segundo filme, eu acho que é WikiLeaks. Eu adoro as histórias sobre o Julian Assange e como ele conseguiu, então, enfrentar um país inteiro, né? O nome é Roubando Segredos, você encontra isso nos canais de streaming. So my name is Julian Assange. I'm the editor of WikiLeaks. We help you get the truth out. If you get this material, give it to us, no questions asked. Grandes dicas hoje, hein? Você que nos acompanha aí, hoje teve um banquete de dicas, porque a Cláudia também veio muito bem. Bom, eu queria me despedir da Cláudia, agradecendo o tempo que ela cedeu para a gente. Cláudia, muito obrigado, minha querida amiga Cláudia. Foi um prazer te receber aqui no Direito ao Rock. Foi muito agradável e esse programa tem tudo para bombar, porque ele é muito, muito gostoso, muito bacana de fazer, de ouvir. Eu desejo aí toda sorte para vocês, muito êxito. Então tá bom, você que nos acompanha, fique aí, logo mais nós teremos outros conteúdos para discutirmos outros discos, né? Outros institutos do direito também, outras músicas. Até a próxima, gente. Tchau!